Então tá, pessoal, vamos iniciar. Nós temos que iniciar demarcando algumas coisas. Não se faz análise de conjuntura simplesmente para descrever algo. A análise de conjuntura, na perspectiva que está sendo construída e que está sendo aqui tratada no nosso curso, ela tem objetivos, que é transformar a realidade. Então, quando tu vai definir, e essa tudo é a questão de ter um método, e é isso que nós temos que entender. Não é uma receita de bolo, gente. É um método que te dá um padrão de construção de um pensamento. Essa que é a ideia que eu quero passar para vocês. Por quê? Porque, veja bem, existem os elementos da análise da conjuntura que eu apresentei para vocês, que eu falei que nós vamos tratar. Mas vejam, o objeto, ele, antes de qualquer coisa, ele tem que nascer de algo. Eu vou analisar a eleição, por quê? Porque eu quero disputar a eleição e quero ganhar as eleições. Bom, aí nós vamos ver a temática, se é para ganhar a eleição presidencial, se é para ganhar a eleição de senador no Rio Grande do Sul, se é para ganhar a eleição para deputado federal ou deputado estadual no Rio Grande do Sul. Mas vejam, ela tem que ter o que primeiro? Tem que ter um objetivo. E aí nós temos que, para demarcar, para estabelecer bem qual é o objeto, nós temos que ter um objetivo. Por quê? O objeto vai delimitar e vai determinar todos os demais elementos. Então veja, agora nós vamos analisar esses três aqui, tá? Nesse bloco 1, nós vamos analisar o objeto e vamos analisar o contexto e vamos analisar os agentes. Depois vai ter o bloco 2, que nós vamos analisar a correlação de forças, as particularidades, os acontecimentos, a subjetividade. E o bloco 3, que nós vamos analisar os riscos e oportunidades e o plano de ação. Mas vejam por quê? Porque, olha só, no final nós vamos ter um plano de ação para quê? Para alcançar o nosso objetivo. Veja, é um processo dialético de construção de uma análise para a ação concreta. Não é algo acadêmico, não é algo para ficar, né, no boteco trovando fiado. É, na verdade, um processo político para ação política. Então, o objetivo é fundamental. Bom, nós vamos disputar a eleição para presidente, queremos eleger o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Beleza, então tá. Então o nosso objeto são as eleições de 2026. Beleza, para presidente da República. Veja bem, determinamos o nosso objeto, a dimensão espacial. Nem todas as dimensões vão existir, às vezes são só uma, duas, ou às vezes pode ser até mais. Isso vai depender da tua... Com o tempo, tu vai sistematizar melhor o teu método. Porque aqui pode, por exemplo, ter a temática subjetiva. Mas essa dimensão, temática subjetiva não, a dimensão subjetiva, por exemplo, a dimensão espacial, se é no país, se é no Rio Grande do Sul, qual é o estado, a temporal, qual é o período que tu quer fazer, temática, se é uma eleição para deputado, para vereador, para presidente, então são essas coisas, e pode ter a subjetiva aqui também, mas eu prefiro tratar da dimensão subjetiva quando trato do elemento subjetividade, então isso para mim é importante. Mas vejam, mas é uma maneira que eu construí, com o tempo vocês vão sistematizar de vocês. Aqui, quando definido o objeto, então tá, nós queremos então tratar e analisar as eleições de 2026. Como é que vai estar isso dentro de um objetivo, que é eleger o Lula? Bom, então nós vamos ter que estar o contexto. Qual é o contexto? Bom, nós temos um dos contextos, é que nós temos que a esquerda está em crise, desde a questão da queda do bloco socialista, nós temos que toda uma situação que os movimentos sociais estão em descenso. Vejam, então esse contexto tem que levar em consideração. Outra coisa, quais são os agentes políticos que estão? Existe uma nova direita, existe o centrão, existe a direita tradicional, como é que está? E depois nós vamos, qual é a correlação de força dentro desse processo? Veja, nós vamos construindo passo a passo. Então aqui nós temos aqui a direita, nós temos o centrão, nós temos como é que estão a classe dominante nesse processo, ela está fechada num bloco, há uma unidade da direita, há uma disputa para ver quem está querendo comandar o bloco, existe alguma fissura nesse contexto que a gente pode dividir os agentes para enfraquecê-los em determinado momento. Então veja, nós vamos construindo esse processo, entendeu? Essa questão é fundamental, porque o objeto determina isso. Se nós vamos ter um outro objeto, se nós vamos ter um objeto que seja a eleição dos sindicatos metroviários, tá? Eleição sindical. Bom, ela vai ter outra dimensão.
Nós temos que levar, por exemplo, a questão espacial aqui. Como é que essa categoria se organiza? Ela está concentrada num único espaço? Ela está diluída? Por exemplo, se tu vai fazer uma campanha para sindical para os metroviários do Rio Grande do Sul, que eu conheço, ela está vinculada, é muito mais fácil de chegar na categoria, porque ela está concentrada muito em alguns espaços específicos. Se tu vai fazer uma campanha sindical para, por exemplo, os comerciários, que é completamente dispersa, essa questão espacial já é complicada. Temporal é o seguinte, quanto tempo de campanha nós temos também, temos que levar em consideração. Então vejam, temática, existe alguma demanda específica que a gente pode consolidar e apresentar para fortalecer a nossa chapa, e nós vamos discutindo esses elementos, eles vão, aí, bom, então tá, qual é o contexto? A crise a dispersão da questão sindical, da questão da categoria, que é importante. Quais são as chapas que vão disputar? Existe alguma unidade da esquerda nesse processo para ganhar essa eleição? Não, nós estamos rachados. Então tá, mas e a direita? Ela está organizada? Não existe direita. Existe um setor complicado que há muito tempo comanda o sindicato, nós temos que tentar construir um grande bloco para vencer eles. Então isso nós vamos para a correlação de forças. Particularidades nós podemos construir, nós podemos chegar e trazer alguma grande liderança que está rompendo com o bloco anterior, sabe? São coisas que a gente vai construindo e vai analisando. Mas por quê? Porque tudo no final tem que ter um plano de ação para alcançar o objetivo. E definir, por isso que é tão importante definir o objeto. O objeto que ele decorre, ele deriva do objetivo, é fundamental, porque é ele que vai, nós a partir dele construímos uma visão do que vai ser todo o processo. Aí nós vamos fazer uma delimitação e vamos fazer uma decomposição dos demais objetos e depois vamos construir de novo uma visão geral. Veja, nós pegamos o geral, desmembramos, vamos para o específico, analisamos cada ponto específico e depois reconstruímos a partir do quê? De um plano de ação para alcançar o objetivo. Esse elemento é fundamental para a gente ter esse processo claro. Definir o objetivo, diferenciar do objeto, para depois construir e chegar nos outros elementos. Retomando aqui então, gente, nós vamos para o nosso segundo elemento. A partir do objeto que foi retirado, que deriva do objetivo, a gente tem que ter sempre essas coisas em mente, tá? Para nós construir o nosso raciocínio. Então, a partir do nosso objetivo, construímos o nosso objeto, vamos agora para o contexto. O que o contexto nos determina? O contexto, gente, nos dá as determinantes estruturais. Não tem como tu conseguir entender um pensamento de uma nação, o que molda uma nação, se tu não conhecer o contexto histórico de como essa nação foi fundada. Porque nós podemos chegar a algumas conclusões errôneas a partir disso, porque se tu pegar só um momento específico, veja bem, quando nós ganhamos as eleições com Lula, veja, nós ficamos de 2002 a 2016 ganhando eleições consecutivas. Só fomos retirados, a esquerda só foi retirada a partir de um golpe. Mas vejam, tá, então nós podemos dizer o seguinte, nós, com sucessivos governos de esquerda, o eleitor brasileiro era de esquerda. Como é possível, então, depois nós não conseguirmos eleger o Haddad na eleição? Como é possível entender a eleição do Bolsonaro se tu não entender todo o contexto histórico? Vejam, o Brasil foi formado, ele é uma nação capitalista, de um capitalismo dependente, e de um capitalismo dependente forjado, construído em cima da mão de obra escravizada, inclusive, são características específicas da formação social brasileira, com o patriarcado muito forte, que até hoje nós estamos acompanhando aí, não é à toa, gente, que a violência contra a mulher, feminicídios, coisas cada vez acontecendo mais. Mas eu quero retomar isso. Como explicar isso a partir daqui? É isso que eu quero mostrar para vocês. Se tu pegar isolado sem entender o contexto histórico, tu podia chegar a essa conclusão, que nós éramos um governo, a maioria do eleitorado era de esquerda, mas não é. É conservador, sempre foi e continua sendo. Mas aí nós temos particularidades de análise de conjuntura que tem a ver com os agentes. Em determinados momentos da história, um agente, ou o Getúlio Vargas teve um papel importante, o Lula teve um papel, o Prestes teve um papel importante, o Brizola teve um papel importante. Vejam,
inclusive tem a ver por causa do contexto histórico de formação, onde o indivíduo era muito importante, certos indivíduos da classe dominante, certos indivíduos de elite, seja de elite de destacado, né, de ser um representante de destaque, e muitas vezes a vitória, por exemplo, na minha opinião, do Lula se dá porque o Lula é maior que a esquerda. Vejam, no imaginário da população brasileira, tu via aquele cara que conseguiu romper, suprir e fazer grandes vitórias, se constituir como um grande líder. Beleza. Por quê? Porque quando nós concorremos com o Haddad, nós não conseguimos ganhar a eleição. E era o mesmo Partido dos Trabalhadores. Tem erros no meio aí, mesmo a mesma esquerda, mas era o mesmo. E uma mobilização, inclusive tinha uma forte mobilização, comoção, porque o nosso líder estava preso. E assim nós não conseguimos. Por quê? Pela mesma maneira que eu quero destacar para vocês esses dois pontos aqui, que tem a ver com população que sofre, que são os excluídos da nossa sociedade. Hoje existe uma parcela muito grande que é contra o Bolsa Família, que é contra as cotas raciais. O que aconteceu em Santa Catarina, e aqui eu quero trazer uma análise para vocês de como a gente não analisa as coisas com profundidade, como deveria. Eu ouvi muita gente dizendo o seguinte: pá, que derrota para Santa Catarina. Porque a direita de Santa Catarina foi derrotada porque eles acabaram com as cotas, acabaram entre aspas, porque é óbvio que não iam conseguir acabar, porque é uma questão jurídica, tem a ver com a Constituição, mas aí eles foram derrotados nos tribunais. Gente, a gente tem que analisar a política além, a luta política além das obviedades das instituições. Porque, veja bem, eles dialogaram diretamente com a população deles. O que eles fizeram? O que a direita fez? Na Assembleia Legislativa, eles construíram um projeto para acabar com as cotas, que para eles, maciçamente Santa Catarina, são bolsonaristas, é um grande problema. E aqueles políticos entregaram para a população deles, para a população que eles representam, olha aqui, ó, nós vamos acabar com as cotas. E o que veio? Veio o marxismo cultural, veio o judiciário, a ditadura de toga, e acabou e dissolveu o que eles tinham feito. Gente, eles estão em alta com o pessoal deles. Eles ganham qualquer coisa em Santa Catarina. Se vocês analisar para o Senado, os 3 lugares que tem são só 2 vagas, mas os 3 primeiros lugares, eu acho que até o 4º, é tudo da direita. Então, assim, eles mostraram que eles são contra o sistema, entende? Vocês têm que ler a conjuntura não a partir dos nossos objetivos. Veja, as cotas são uma coisa boa, estão na Constituição, e eles foram derrotados. Viva! Não foram derrotados. Eles perderam, claro, se recompôs, mas eles sabiam que ia ser recomposta as cotas, porque é uma questão óbvia. Eles estudam, gente, tá? Eles não são taipa. A gente tem que parar com essa arrogância, já que só nós somos inteligentes. Mas os caras fizeram uma movimentação para falar com quem? Com a base social deles. E eles foram derrotados, mas eles estão aqui, ó, tão grandão, porque eles entregaram o que sempre prometeram. Mas o sistema, as universidades, a ditadura de toga, tudo o que eles dizem, aqueles delírios que a gente fala bolsonarista, cara, eles fizeram. Foi a partir do judiciário que se recompôs, mesmo a Assembleia fazendo o governador. Eles sabiam que iam ser derrotados nesse ponto. Mas, cara, ninguém ganha deles agora, né? Olha, não ganha nada desses caras. Então, por quê? Por que eu quero dizer isso? E vocês têm que... Eu quero trazer isso porque no Brasil o racismo é estrutural. Por isso que as cotas é um problema para uma parcela gigantesca da sociedade. O machismo, o patriarcado é muito complicado. E os trabalhadores sempre foram vistos como um setor de baixa qualidade, uma categoria inferior. E por isso que Bolsa Família é coisa para vagabundo. Entende? Então, assim, para a gente entender que nós nunca fomos, o Brasil nunca foi de esquerda, e que por que essas coisas que só tem que inclusão, só tem coisa, não tem como tu achar ruim isso, a não ser se tu tem algo enraizado na tua cultura, que foi construído a partir de determinações estruturais. E isso determina várias coisas, por exemplo, como nada vai mudar, não tem como mudar nada, essas coisas que condicionam o pensamento da maioria, inclusive do povo inculto, que inclusive alguns defendem o próprio bolsonarismo. O pessoal diz, o pobre de direita é a pior coisa que tem. Gente, isso é um preconceito estúpido nosso, porque nos limita a nossa ação política. Nós temos que saber dialogar com todo mundo, inclusive com o povo trabalhador que a gente quer representar. Então nós temos que ter capacidade de análise política. Tem questões estruturais e que nós temos que saber que isso determina no terreno de luta, que isso vai formar particularidades que nós temos que saber lidar, que depois nós vamos entrar nesses elementos, e também vai determinar a correlação de forças.
Isso é um exemplo concreto para a gente entender isso. Então nós não podemos descolar da nossa análise da realidade, da conjuntura que nós estamos fazendo, esses elementos históricos, culturais, porque eles determinam muita coisa, gente. O exemplo de Santa Catarina é um exemplo, na minha opinião, muito claro, de duas coisas. Que como a população de um estado inteiro, olha, a grande maioria aprovou aquilo, e a gente não soube ler. Muitos, né? Muitos não souberam ler o que estava acontecendo lá e deram risada, entendeu? Que foram derrotados. Não foram derrotados, gente. Não foram. Santa Catarina é deles. Então, isso assim, fechando o contexto histórico para a gente entender que essas determinantes históricas e estruturais são fundamentais para a gente entender aonde se dá a disputa. Beleza? Vamos para o próximo elemento agora. Bom, passamos pelo objeto, passamos pelo contexto histórico, agora vamos para os agentes. Os agentes políticos. Gente, aqui é fundamental a gente ter, porque vai ampliando a maneira da gente analisar. Quer ver o que eu vou mostrar para vocês? Nós temos os agentes políticos, que podem ser individuais, coletivos, institucionais, internacionais e setoriais. Aqui são, por exemplo, setoriais as frações que existem da burguesia, tá? O setor econômico, financeiro, industrial, financeiro, né? Vários segmentos. Internacionais mais do que nunca. Gente, vocês viram que a Rússia interferiu na eleição dos Estados Unidos, então assim, há um grande problema hoje que se agrega a nossas preocupações, que é a interferência externa na questão nacional. Então tem sim os agentes políticos nacionais e internacionais. É importante incluir isso agora para a gente não perder essa dimensão. Mas sindicatos coletivos, né, sindicatos, partidos políticos, associações empresariais, individuais, queiramos nós ou não, até pela questão do contexto histórico do Brasil, as personalidades, isso tem muita força no Brasil. E tem localmente, inclusive, tu vai ver uma eleição para vereador, determinada liderança regional, é super importante, porque ele é aquela cara destacado e tal. Existe um personalismo muito forte nesses processos, a gente também tem que levar em consideração, inclusive a nível nacional. Tanto que quando nos tiraram da gente, o PT era o mesmo, gente, a esquerda era a mesma, tanto que nós botamos o Haddad no segundo turno, mas quando eles prenderam o Lula, nos deram um golpe paulada. Não era isso que eles queriam. Era nos tirar o principal quadro que a gente tinha. Então vejam, temos tudo isso. Mas o que a gente tem que, ao analisar os agentes políticos, tem que levar em consideração? A natureza, porque não vamos fazer essa análise boba, né? Simplesmente pequena. Não é só isso, né? É muito mais complexo analisar trabalhadores versus capitalistas. Né? Aqui existe hoje, inclusive, um grande problema, porque existe uma camada do povo trabalhador que defende a pauta do Bolsonaro. Veja como isso é complexo. Tá? Então, assim, não é só trabalhadores versus capitalistas. Nós temos no nosso meio um complicador. Se pegar os próprios partidos de esquerdas, existe o que se convencionou chamar de esquerda radical, que muitas vezes, para ter um certo destaque, para aparecer na mídia, ficam criticando a própria esquerda. Não entendem a esquerda como um bloco importante, com divisões, mas um bloco importante que deveria se unir e ir caminhando a partir dos seus objetivos. E é isso que nós temos que entender, a natureza, os interesses de cada agente político, porque a depender do interesse estratégico ou tático em determinado período, é importante fazer uma aliança com aquele setor. Então, são momentos que a gente tem que analisar. Tu vai fazer uma disputa num sindicato, tem determinado setor lá que, tudo bem, ele pensa diferente de mim na questão nacional, por exemplo, tá? Mas ele é contra a privatização da determinada empresa. Mas isso é um aliado importante, eu preciso ter esse bloco, porque a gente por exemplo, está em vias de privatizarem a nossa, por exemplo, o Transurb, aqui o DEMAI, né, em Porto Alegre. Então existe toda uma série de problemas para disputa política que a gente tem que levar em consideração, sim. Às vezes, do ponto de vista tático, é muito importante tu te fechar para acumular força naquele período. Isso é uma questão importante. A capacidade de ação, gente, a gente também tem que ser objetivo. A gente tem que entender que muitas vezes a aliança, ocupar o espaço, aquele pode não agregar tanta coisa, mas simbolicamente aquilo é importante, aquela aliança, aquela composição, e taticamente pode ser útil. Então esses elementos para os agentes políticos é muito importante. O grande erro
um grande erro que a gente tem ao fazer análise específica dos agentes políticos é tratar eles como um bloco fechado. Às vezes a gente entende que a burguesia é uma só e não é, entendeu? Taticamente é importante muitas vezes se aliar com segmentos para dar um passo para frente. Esse é um elemento importante. Os personalismos, por mais que a gente entenda que o indivíduo tem um papel em determinado momento da história importante, eu vejo muita gente dizendo o seguinte: o Lula, as leituras de alguns, mas o Lula deveria, e essa é a cobrança que a esquerda radical faz, por isso que a gente tem que ter análise disso com mais tranquilidade. Mas o Lula devia ser mais radical, o Lula... Tem coisas que não tem como fazer. Tanto que a situação, e vem a importância de um agente coletivo, justamente para mudar, ver como o processo é complexo. Nós estávamos estagnados no ano passado, os movimentos sociais parados, o governo nas cordas, não fazia uma ação proativa quando os movimentos sociais foram para a rua para a questão do plebiscito popular nacional, trazendo a pauta da taxação dos super ricos, da redução da carga horária, do fim da escala 6x1 e da questão do imposto de renda, e o governo entendeu aquilo, soube jogar o jogo também e apresentou o projeto, quando que no início da eleição, do início do ano, a gente pensaria que ia aprovar um projeto como esse de isenção do imposto de renda até R$5.000 num congresso desses. Não era imaginável. Vejam, os movimentos sociais, um agente político importante, com uma pauta importante, que dialogava com o povo, fez com que ampliou sua movimentação, a sua mobilização social, e chegou a um ponto que nós conseguimos aprovar. Ninguém esperava isso, vamos ser franco. Assim como a escala 6x1, que agora já estão o presidente da Câmara já está dizendo que isso vai ser aprovado até junho. Quando que o fim da escala 6x1, vê como uma pauta certa, com os agentes políticos certos, quando a coisa pode sim com a ação política de dois agentes políticos, tá? São dois agentes políticos, é o governo e os movimentos sociais. Ao unificar uma ação política, pressionar o Congresso apresentando um projeto importante, que nem estava na pauta do governo, vamos ser franco, e aí os movimentos sociais mobilizando, conseguiram botar na parede. E eu não duvido que a gente consiga aprovar o fim da escala 6x1, mesmo com um Congresso filha da mãe desses. Veja bem. Mas aí, então essa questão do personalismo a gente tem que levar em consideração, então, e parar de fazer generalizações, né? A gente não pode achar que todo agente político é igual. Tem rachas, tem frações, dentro deles, a direita. Se nós pegarmos a direita, a nova direita hoje que tem, eu já fiz no início da nossa conversa aqui, apresentando os segmentos que tem, e existem rachas dentro dela, assim como ela já teve do nosso lado no governo Lula, lá no início, com os segmentos evangélicos, hoje estão com o bolsonarismo. Então vejam, não são um bloco fechado. A própria nova direita existem fissuras. Esse é um elemento importante a ser analisado. Mas o principal que eu quero trazer aqui para vocês é isso aqui, ó. Que é aí que a nossa análise começa a ficar mais rica. Por quê? Veja, nós estamos num dos elementos, tá? Que é o agente político. Nós já passamos pelo elemento objeto, pelo elemento contexto histórico, e agora nós estamos no agente político. E o elemento, para a gente fazer a leitura do agente político de maneira qualificada, nós temos que, dentro deles, entender o seu conceito, o seu contexto histórico próprio. Para entender a direita, nós temos que entender esse processo de recomposição dentro do campo conservador. Isso é importante. Para entender a esquerda, nós temos que entender a esquerda dentro de um contexto de crise, de mudança do mundo do trabalho, de mudança por não ter mais um projeto político como horizonte, como era o socialismo, quando nós tínhamos o bloco socialista. Vejam, vê como se enriquece mais o processo, né? Primeiro, para chegar no objeto, tu faz o quê? Tu parte do objetivo. E depois, para chegar no contexto histórico, tu parte do objeto. Agora, chegando nos agentes políticos, nós precisamos voltar ao contexto histórico de cada um para poder fazer a construção dessa parte, para recompor o todo de novo lá em cima, para chegar, para ter toda a visão, nós precisamos decompor o próprio agente político, entende? O próprio elemento, que é uma decomposição do quadro que a gente quer analisar, tem que ser decomposto aqui, para a gente fazer uma análise concreta da realidade. Porque senão nós não podemos chegar num conceito pueril que a direita é uniforme. Nós podemos chegar
num conceito fraco e frágil, que a esquerda não tem nenhuma possibilidade de aprovar pautas progressistas e pautas importantes, que eu já mostrei para vocês que não é verdade. Mesmo com um congresso desses, nós conseguimos. Por quê? Porque a gente faz a história a partir de conhecer a realidade, a gente lida com as circunstâncias que tem, mas nós conseguimos, conhecendo a realidade, mudar essa realidade. Esse processo, que essas duas frases que eu abri o curso não são por acaso, é porque elas sintetizam tudo que uma análise de conjuntura tem que fazer para alcançar o quê? Os nossos objetivos. Esse processo de construção de análise de conjuntura é isso, e quanto mais a gente vai andando, gente, quanto mais a gente vai andando no curso, a gente vai entendendo como vai se expandir e como é complexo fazer uma análise de conjuntura. Não é a casa da mãe Joana, como o cara senta ali, pega ali, pá, chuta lá meia dúzia de coisa e o pessoal aplaude. Não, é complexo. Por isso que a gente erra tanto nesse processo, tá? Por isso que a gente erra tanto. Então, entender os agentes, principalmente, além de entender isso aqui, é fácil, é simples, é tranquilo saber que ele se subdivide em vários segmentos, mas saber da sua natureza é importante, os seus interesses, volto a dizer que é importante, a sua capacidade de ação, não entrar nos erros que a gente já entrou, mas isso aqui é o fundamental. É chegar no elemento agente político e decompor eles para reconstruir e para poder depois sim fazer uma leitura concreta do que nós estamos quando compor ele lá em cima de novo, a nossa imagem do todo vai ser muito mais fidedigna, vai ser muito mais profunda com que a realidade se apresenta. Isso é fundamental. Então nós estamos encerrando esse bloco, mas vejam a importância desse processo para a gente fechar as pontas assim, né? O objetivo determina o objeto. O objetivo determinando o objeto, nós temos que ampliar a visão do objeto para dizer o que ele realmente quer e entender como ele vai interferir na busca dos outros elementos. O contexto histórico, saber que o contexto histórico é como é que ele se construiu para determinar muitas vezes a cultura, determinar a visão que se tem nesse processo, os agentes políticos, decompor eles para chegar de como eles chegaram até agora à realidade, para nós entender que realmente quem compõe quem é o que na realidade. Então esse fechamento é para vocês entenderem como cada vez mais vai refinando a análise, entendeu? Tu começa de uma coisa mais simples, mas vai aprofundando, para nós chegar numa análise muito mais profunda, muito mais real do objeto que a gente está analisando.